Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nessa noite de 20 de janeiro de 2022, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa palavra é 3 tipos de fé que precisamos ter em nossa vida. E para embasar esse tema, eu quero fazer a leitura de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, essa pequena palavra tão conhecida e também tão pequena, ela pode ser escrita de uma forma bem pequenininha, mas no coração de uma pessoa que serve a Deus, ela se torna uma arma muito poderosa e ela é capaz de vencer qualquer obstáculo. Se você tem fé, saiba que nada poderá se deter diante de você, porque a fé ela remove montanhas, a fé ela derruba muralhas, a fé ela faz o gigante cair no chão. E nessa mensagem eu quero falar para você sobre 3 tipos de fé que precisamos ter na nossa vida. Quais são esses 3 tipos de fé? O primeiro tipo de fé que eu quero compartilhar com você nessa noite é a fé que você precisa para agradar a Deus. Você precisa ter fé para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não adianta você ir todos os dias para a igreja, ter uma vida de consagração, jejuar, orar. Se você não tiver fé, nada disso vai ter efeito na sua vida. Porque o Senhor, Ele não vai se agradar das suas ofertas e nem tampouco dos seus sacrifícios. Porque para Deus a melhor atitude que uma pessoa ela pode ter diante dele é a fé para agradar a Ele. E o que é ter fé para poder agradar a Deus? Fé para agradar o Senhor é você colocar a sua confiança no Senhor. É você crer e ter a convicção que diante de um problema difícil e impossível, pelos olhos da fé, você já está vendo o problema sendo resolvido. Você já está vendo as adversidades sendo repreendidas. Você está vendo Deus entrando com providência. Você começa a agradecer ao Senhor mesmo sem ter alcançado materialmente falando o que você está aguardando. Ou que você mesmo sem ter alcançado materialmente esperando. Mas pelos olhos da fé você consegue ter certeza que Deus ouviu o seu clamor e as suas petições e que o problema já foi resolvido e que a vitória Deus já colocou na sua mão. A fé ela é a atitude que sai de dentro do nosso coração, lá do fundo da alma. Mas bem lá do fundo nasce uma esperança, nasce uma certeza de que tudo vai dar certo. Esse desejo ele cresce. A exemplo da semente do grão de mostarda, né? Que é a menor semente das hortaliças. Mas quando ela atinge o seu estado máximo de crescimento, se torna a maior de todas as hortaliças. Você tem que ter esse tipo de fé. A fé que cresce diante dos obstáculos. A fé que cresce diante do impossível. Na Bíblia está registrada a história de Abraão. Abraão ele agradou o Senhor através da sua fé quando o Senhor pediu para ele oferecer o seu único filho em sacrifício. Abraão obedeceu e colocou a sua fé no Senhor. Mesmo diante de um pedido tão difícil, o Senhor Deus pediu para ele e ele não hesitou. Abraão não indagou o Senhor. Ele simplesmente obedeceu e confiou nas providências do Senhor. Tanto é que durante a trajetória e todo o percurso até ele chegar ao Monte Moriá, ele dizia para seu filho Isaque que Deus haveria de preparar o cordeiro para o holocausto. Abraão ele foi até as últimas consequências, mas ele tinha certeza e convicção de que Deus daria um jeito. Deus vai dar um jeito na sua situação. Deus tem a resposta e a solução para os seus problemas, mas é necessário que você creia nele.
É necessário que você coloque a sua fé no Senhor. É necessário que você confie que Ele tem poder para realizar o impossível na sua vida. Se você quiser ter uma vida de vitória, você precisa ter uma fé que agrada a Deus. O segundo tipo de fé que eu quero falar aqui nessa noite é a fé que você precisa para ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, para você alcançar a salvação, para você receber a salvação, você precisa crer em Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, como seu Salvador pessoal. Você precisa crer que Jesus também morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Nessa passagem bíblica, o carcereiro, quando viu que as portas das prisões estavam abertas, ele já ia puxar a espada, ele já ia puxar a espada para poder tirar a sua vida, com medo do castigo severo que ele ia sofrer por parte de seus opositores, dos seus superiores. Mas Paulo ele disse para ele: não faça isso, porque todos aqui estão e nenhum prisioneiro fugiu. O carcereiro ele se aproximou com a luz e muito trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, trouxe eles para fora e perguntou: o que eu devo fazer para poder ser salvo? Paulo e Silas responderam: você só precisa crer no Senhor Jesus. Somente Jesus poderá te levar para o céu. Se você não sabe o caminho e você não sabe como chegar lá, é muito simples. Jesus ele disse certa vez lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Viu por que você precisa de Jesus? Viu por que você precisa ter fé para poder ser salvo? É essa fé, a fé em Jesus, que fará toda a diferença na sua vida. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa o tipo de vida que você está levando, no momento que você se aproximar do altar, na hora que você reconhecer os seus pecados e se lançar aos pés de Jesus e se arrepender, se humilhar e buscar a presença do Senhor, Ele vai te ouvir dos altos céus. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai curar as suas feridas. Para ser salvo, você precisa ter fé em Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Existe um terceiro tipo de fé que nós precisamos. E é a fé que você precisa ter para vencer. O terceiro tipo de fé é a fé que você precisa para poder ser um vencedor. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Existiram vários guerreiros que eram fortes, guerreiros valentes, guerreiros de coragem, guerreiros que venceram várias batalhas, mas um dia todos eles foram vencidos. Golias era um guerreiro que confiava na sua força. Quando ele viu que o guerreiro que ia lutar e travar uma batalha com ele não passava de um menino, de um rapaz, ele zombou e riu de Davi. Mas o Senhor era na vida de Davi.